Este é o programa Agenda Econômica. Nós estamos aqui conversando sobre o tema desenvolvimento na Amazônia. O nosso convidado de hoje é o senador João Capiberibe, do PSB, Partido Socialista Brasileiro, ex-governador do Amapá. Participa do programa o jornalista Floriano Filho. O senhor já tinha deixado assinalado que queria voltar ao tema de por que não há continuidade, por que não há profissionalização de certas burocracias, como aquelas que, por exemplo, sustentam o funcionamento da Sudam. Pode explicar, por favor? Porque no Brasil, diferentemente de outros países, o governo que assume ele tem uma cesta de cargos apetitosos que pagam bem, não é? E aí o governo que assume exonera todo mundo do governo que sai, os que já, nessas alturas, já deveriam ter aprendido a lidar com a gestão do Estado, e traz novos, não é? Então é eterno aprendizado. Não tem, no Executivo, diferentemente no caso do Brasil, nós temos carreira de Estado, nós temos a Justiça, Ministério Público, não é? E aí o funcionário público não faz carreira, ele não se aprimora, não tem estudo continuado, capacitação, e termina fazendo com que esses novos gestores não tenham nenhum compromisso com a instituição, que é o caso da Sudam. A Sudam terminou se envolvendo num enredo de corrupção interminável que, conclusão, acabaram com a instituição. Então, é engraçado, não é? Porque em vez de coibir a corrupção, punir, não é? Não. Desmontaram por uma região que é fundamental, uma instituição como a Sudam, que pense o desenvolvimento regional, que discuta. Bom, mas isso, eu estou falando da Amazônia, mas se imaginarmos que hoje, no Brasil, nós não temos política nacional de segurança pública, nós não temos política nacional para transporte urbano, não temos. Cada prefeito, né, se você dá a sorte de topar um prefeito competente, preocupado e honesto, você termina tendo um bom sistema de transporte urbano, porque é concessão privada. Não é? Então, eu só estou dando dois exemplos que nós não temos. Segurança, então, o que piorou muito a vida no nosso país. E lá na Amazônia, senador, é triste isso que o senhor acaba de mencionar sobre a Sudam, talvez o CBA que a gente mencionou aqui no início, seja um dos efeitos até dessa falta de política, dessa falta de visão. Agora, um contraponto a isso, lá na própria Amazônia, que uma equipe de reportagem nossa pôde verificar, é o projeto Urucu. E aí a gente já entra na questão mineral, começa a entrar na questão mineral, né? Talvez muitas pessoas não saibam que a Amazônia tem a maior produção de gás do Brasil. O melhor petróleo brasileiro, mais leve, está lá na Amazônia, né? Aquilo que fez a Petrobras ali é algo realmente espetacular. Foi uma verdadeira odisseia, né? O que eles conseguiram montar ali no meio da floresta. E, aliás, lá também só se chega de avião, né? Uhum. E de barco. E de barco. Só que, para termos práticos, para viabilidade econômica, tem que ser avião. Porque toda semana vêm e vão os funcionários, os técnicos. Fora a questão dos helicópteros russos também, que tem que transportar as sondas e tal. É uma operação cara e que, às vezes, é mais sofisticada, talvez, do que certas operações militares por aí, né? Mas o retorno é grande. Claro. Infelizmente, às vezes, nem sempre bem utilizado, porque lá em Coari, por exemplo, há grandes casos de corrupção também, como o senhor estava mencionando aí. Mas você fala nós temos excelentes exemplos de sucesso no Brasil. E eu diria que a Petrobras é uma empresa pública que deu certo, né? Tem altos e baixos, mas deu certo. É uma grande empresa, concorre no mercado, né? E levou o Brasil a essa condição de quase autossuficiência em petróleo. Falta refino, né? Mas o petróleo existe. Mas voltando à questão do desenvolvimento, no caso brasileiro, né, nós estamos ainda presos
há, digamos, uma questão que me parece que vem do período colonial, né? Nós estamos presos a um modelo de desenvolvimento predador do ponto de vista ambiental, porque com dependência externa, você para equilibrar a balança comercial brasileira, você tem que transformar essa floresta tudo em soja, né? Então, nós somos exportadores de natureza. Quando você exporta grão de soja, você está exportando um pedaço da nossa natureza. Água, terra, solo, né? Então, porque terra que serviu para a erosão que provoca, a desertificação provocada pela tal Revolução Verde, pela agricultura de grande impacto, não é? Com máquinas e adubos e tal, é enorme. Há um processo de desertificação que nós perdemos milhares de hectares todos os anos na agricultura. Então, destruição ambiental, dependência externa e trabalho escravo. Olha, esse é o modelo do Brasil do século XIX. Né? Você tinha escravidão. Pau, pedra e água. Escravidão, né? E, bom, e o que fosse necessário retirar, transportar e levar das riquezas naturais, se fazia isso, e dependência. Não é? Você produz para o mercado, né? E o mercado quer o que eles chamam hoje, tem até um commodity, um nome em inglês. Né? Não, isso é natureza, né? Nós estamos vendendo natureza. Então, nós temos uma limitação no nosso desenvolvimento e agora, ao que pese que, digamos, o agronegócio é que mantém o equilíbrio da balança, é verdade. Mas é para o bem, mas também é para o mal, porque essa dependência não é da agora, do agronegócio, da exportação de natureza, vem das primeiras atividades econômicas no país. Cana-de-açúcar, pau-brasil, café, couro. Né? Mas, senador, eu li que o Amapá exportou em 2012, só o Amapá, pelo Porto Santana, né? Não sei se tudo passa por ali, 9,5 milhões de toneladas de carga, com ênfase em minério de ferro, cromita, manganês, madeira, cavaco de eucalipto, pinos, biomassa e pasta de celulose, principalmente. Agora, aqui nós estamos discutindo modelos de desenvolvimento, né? Esse perfil de exportação, essa pauta, ela não está sintonizada com aquela pauta que nós vimos no Brasil como um todo, que vem se inclinando cada vez mais para uma pauta agroexportadora. Não é um problema isso? E claro que é um problema, mas para você ter uma ideia, para que a gente se entenda, o primeiro plantio de eucalipto é de 1968, por aí. Então, você planta eucalipto. Eucalipto você produz papel. Você corta o eucalipto, você fatia ele todo e exporta ele em forma de matéria-prima para os Estados Unidos. Os próximos passos, porque nós teríamos obrigatoriamente, em 50 anos, de termos chegado a um processo industrial, a produzir o papel. Claro. Já que nós exportar o cavaco, né? Exportar cavaco, exportar polpa de madeira. Nós somos exportadores de polpa de madeira. Vamos falar do açaí. O açaí é um produto típico da foz, do delta do Rio Amazonas, e que tem uma enorme produção. E do ponto de vista da economia local, não tem nada melhor do que o açaí, porque emprega milhares de pessoas. Inicialmente, ele era exportado em polpa. Você bate, tira a polpa e congela e manda embora. E agora? Aí começou a desenvolver os subprodutos do açaí. Então, uma empresa americana, ela desenvolveu lá o xarope de açaí, o mix de açaí e manda para os Estados Unidos. Abastece, sai do Porto de Santana para o supermercado americano, né? Só que isso tem um efeito, né, muito positivo na economia, né? Porque você tem uma agregação de valor ali consistente. Mas isso em pouco tempo, né? O açaí evoluiu para o desenvolvimento da cadeia produtiva do açaí
ainda falta, você tem que produzir o vinho do açaí, que deve ser uma coisa fantástica. O pigmento do açaí é o mesmo pigmento da uva, exatamente igual, é o mesmo, né? Ele é usado para neutralizar os radicais livres no organismo, então tem toda essa... porque ele tem as mesmas propriedades, né? A pigmentação é igual à da uva. Então, o açaí deu uma evoluída, mesmo sem política pública. Não há no mundo possibilidade de desenvolvimento se o Estado não desenvolver políticas públicas. Nesse sentido aí, senador, um dos maiores projetos que vieram como consequência de uma política pública naquela época foi a então criada Zona Franca de Manaus, né? Uma das maiores obras de geopolítica aqui do Brasil para tentar integrar a região amazônica aqui ao resto do país. A Zona Franca, obviamente que por várias dessas circunstâncias que o senhor apontou, teve seus altos e baixos também. Hoje em dia nós temos o Polo Industrial de Manaus, que é justamente essa tentativa de elevar a produção a uma condição industrial para agregar valor a esses produtos. O que se pode fazer em termos... Porque a Zona Franca de Manaus está ali em Manaus, o próprio nome está dizendo, o que virou polo industrial, está ali em Manaus. O que se pode fazer também nesse sentido em outras partes da Amazônia? Até porque a Amazônia não é uma Amazônia, são várias Amazônias com características geológicas, de flora e fauna diferenciadas dependendo da parte da Amazônia onde você esteja. Né? Eu acho, veja, eu acho a Zona Franca de Manaus, vamos entender o que é a Zona Franca de Manaus. É um centro, não é, de desenvolvimento industrial fundamentado na renúncia fiscal. Então, todos os brasileiros dão uma pequena contribuição à Zona Franca de Manaus, e que é muito bem dada essa coisa. Eu sou totalmente favorável. Não com o modelo, mas pelo resultado que terminou alcançando. A concentração da população em Manaus evita a destruição da floresta, que nós podemos falar numa outra questão, chamada serviços ambientais, que a floresta presta ao planeta. A Amazônia hoje, em pé, ela nos assegura a precipitação em todo o centro-sul brasileiro. A evaporação da floresta é enorme. Então, essas nuvens de água, elas são transportadas para o centro-sul brasileiro e descarregam nessa região. É o ciclo das chuvas. O ciclo da chuva. Se prossegue o desmatamento, nós teremos um enorme deserto e uma mudança completamente do ciclo hídrico em toda a região, inclusive nas nossas hidroelétricas ficariam sem água. Para você ter uma ideia da importância de manter uma árvore em pé na Amazônia. Então, a Zona Franca de Manaus, que todos nós pagamos para que ela exista, presta esse grande serviço para a gente, que é reduzir o impacto sobre a floresta, porque emprega, de fato, muita gente. É um centro de montagem de produtos importados, na verdade, né? Os produtos eletroeletrônicos são montados, não é? Mas não são fabricados em Manaus. Na verdade, é uma montadora. E, claro, que ele já desenvolveu alguns outros produtos em função de todo esse know-how que foi sendo acumulado. No meu ponto de vista, não é esse o modelo que me atrai para a Amazônia. O modelo que me atrai é você desenvolver mesmo com os recursos da região, você ir desenvolvendo tecnologia, agregando tecnologia. Como eu falei do açaí, por exemplo, o açaí emprega milhares de pessoas. É o quarto item na pauta de exportação, não está aí. Nós exportamos 10 milhões de dólares o ano passado, em 2011. De açaí. De açaí. Então, e a tendência é crescer. Nós temos toda uma riqueza da floresta que pode ser explorada com um mínimo de racionalidade. Você pode extrair produtos madeireiros da floresta sem destruir a floresta, continuar captando carbono, não é? Ou impedindo a emissão de carbono, porque na hora que você queima, você emite carbono. Na hora que você mantém a floresta em pé,
você consegue captar carbono da atmosfera. Sobre isso aí, senador, nós estamos chegando quase aos momentos finais do programa. Gostaria que o senhor rapidamente nos contasse sua posição sobre a ideia de criação de uma unidade monetária de referência pela floresta em pé, que é uma das propostas que consta da Carta do Amapá, e também aquilo que o senhor mencionou, que é a prestação de serviços ambientais pela floresta, mas o outro lado da questão, ou seja, quem é beneficiado deveria remunerar aqueles que prestam os serviços. Essas são as duas questões. Hoje há uma compreensão maior dos serviços prestados pela floresta em pé que não havia há 10 anos atrás. Não é? Então, os mecanismos de desenvolvimento limpo se davam em função da renovação, do reflorestamento, porque consegue captar muito mais carbono da natureza, na fase de crescimento das árvores. E, claro, uma floresta consolidada, ela emite também gás carbônico. Né? Acontece que essa floresta ela é decisiva para manter o ciclo hídrico. Não é? Ela não pode ser retirada sob pena de causar desertificação. E isso tem um preço. Não é? Isso tem um preço. E quem é que tem que pagar por isso? Aliás, não é só a floresta que tem preço. A água tem preço, o solo tem preço, os minerais têm preço. Vejamos o caso do manganês. De 56 a 97, foi extraído todo o manganês da mina de Serra do Navio. Como não tinha valor, o manganês não tinha valor. O que tinha valor era o trabalho de exploração, de retirá-lo da natureza, de transportá-lo. Isso é que tinha. O manganês em si nunca teve valor. Como recurso natural, né? Na hora que esgotou, a vila virou fantasma. Se nós tivéssemos atribuído, e é isso que nós temos que atribuir em tudo, um valor para o capital natural. Porque não é só o capital financeiro, não é só a mão de obra, mas é o recurso ambiental que compõe, digamos, hoje a trilogia para a produção. Então, nós temos que tirar a preocupação ambiental do gueto do Ministério do Meio Ambiente e levar para o planejamento. Esse, eu acho que é o passo fundamental. Bom, nós estamos chegando aqui aos momentos finais desse programa Agenda Econômica por hoje. Nós queríamos agradecer a sua audiência aí em casa, você que nos acompanhou até agora, e lembrar que suas sugestões, dicas e críticas também são muito bem-vindas. Elas podem ser enviadas pelo endereço de contato que está aí nessa sua telinha agora, www.senado.leg.br/TV. Muito obrigado mesmo pela sua audiência e muito obrigado ao senador João Capiberibe por nos ter compartilhado conosco a sua experiência, a sua visão sobre o desenvolvimento da Amazônia, agradecendo também ao jornalista Floriano Filho. Até a próxima Agenda Econômica. Tchau.